Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao canal Psicocrânio. Meu nome é Gustavo Vinícius e hoje nós vamos estudar problemas na estrutura da sessão, nossa aula 9. Quando você identificar um problema, irá especificá-lo, conceituar por que ele surgiu e planejar uma solução. Se você diagnosticou corretamente o paciente e desenvolveu um sólido plano de tratamento, mas ainda tem dificuldades na estruturação das sessões, você deve verificar: será que você não conseguiu interromper gentilmente o paciente para direcionar a sessão? E nesse caso, quem tomou conta da direção da sessão, quem teve mais autoridade sobre a sessão, foi o paciente e não você? Será que você não conseguiu familiarizar o paciente com o tratamento? Fazer ele ter consciência, entender como funciona, se adequar, se adaptar ao tratamento? Ou será que você não conseguiu engajar suficientemente o paciente no tratamento? Ou não desenvolveu uma aliança terapêutica forte? Bom, como o terapeuta também é um ser humano, ele tem que ficar consciente das suas próprias cognições. Se você for um terapeuta iniciante ou tiver experiência em uma modalidade menos diretiva, poderá ter interferências de cognições sobre a estrutura, a interrupção do paciente e a implementação da estrutura padrão. Você deve monitorar seu nível de desconforto e identificar seus pensamentos automáticos durante e entre as sessões. Então, assim, se você está começando com a terapia cognitivo-comportamental agora, ou se você migrou de outra modalidade, pode ser que hajam algumas interferências cognitivas no seu modo de pensar, de sentir, de encarar a terapia. Às vezes você pode ter a impressão de que a TCC é muito diretiva, que ela é muito inflexível. Afinal, é um modo de terapia estruturado, antecipado. Ela tem como foco resolver problemas, ela é muito objetiva. E, de repente, se você for acostumado com outro modo, pode ser que haja um problema aí de adaptação, algumas interferências. Alguns pensamentos automáticos gerais que podem ocorrer nas cognições do terapeuta são: eu não sei estruturar a sessão. Meu paciente não vai gostar da estrutura. Ela não consegue se expressar de maneira sucinta, no caso, ela é paciente, né? Ou ele vai ficar bravo se eu for muito diretivo, eu não devo interrompê-lo. Isso daqui é uma grande dificuldade que muitos terapeutas têm, dificuldade de interromper o paciente. Ele não vai fazer os exercícios de casa, ou ela vai se sentir invalidada se eu avaliar o seu pensamento. Então, você tem que ter domínio da habilidade de interromper o paciente de forma delicada. A interrupção delicada é necessária para o avanço efetivo e objetivo, da terapia. Na transcrição a seguir, a terapeuta percebe que está um tanto sobrecarregada pelos problemas despejados pelo paciente e ela usa a sua reação emocional como um indício para interromper e estruturar o paciente, ou seja, colocá-lo de volta na estrutura padrão, no objetivo da sessão. Ver diálogo da página 145 e 146. Vamos lá. O paciente diz: e então eu não pude acreditar, mas a minha irmã me mandou ir ajudar minha mãe. Ela sabe que eu não posso fazer isso. Quer dizer, a minha mãe e eu nunca nos demos bem. Se eu for até lá, ela vai me bombardear de coisas para fazer, ela vai me criticar, eu não posso receber mais nenhuma crítica. Já tenho isso todo dia no trabalho e... Reticências. Terapeuta interrompe. Posso me interromper por um minuto? Eu quero me certificar de que entendi o que está acontecendo. Nós começamos a falar sobre plano de férias e sobre o que você deveria fazer. E então você descreveu mais alguns problemas. Ok? Você está conscientizando o que o paciente acabou de fazer. Desviar do foco e trazer mais problemas para a estrutura da sessão. E aí, a terapeuta pergunta: qual dos assuntos você acha que seria mais importante trabalharmos? Plano de férias, sua irmã, mãe ou trabalho?
Tá, talvez você pergunte, e se o paciente ficar incomodado quando você interromper? Se ele não falar espontaneamente que as suas interrupções foram incômodas, pergunte-lhe o que estava passando pela sua cabeça quando você notou uma mudança negativa no afeto. Essa pergunta aqui, o que estava passando pela sua cabeça, é uma pergunta que visa identificar pensamentos automáticos. Se ele não conseguir identificar seus pensamentos automáticos, você poderá apresentar a sua hipótese. Eu estava me perguntando se você achou que eu estava lhe interrompendo demais. Depois de averiguar se a interrupção foi um problema, reforce-o positivamente. É bom que você tenha me dito isso. A seguir, peça desculpas, diga simplesmente sinto muito. Uma desculpa é adequada porque você aparentemente calculou mal a quantidade de interrupções que ele poderia tolerar. Então, resolva o problema. Por exemplo, perguntando ao paciente se ele gostaria de falar sem interrupção pelos próximos 5 ou 10 minutos. E ao final desse tempo, você resumirá o que ele disse. Por que é importante para mim que eu realmente entenda o que está se passando com você? Familiarizando o paciente. O paciente que é novo na terapia cognitivo-comportamental não sabe de antemão que você deseja que ele relate sua semana. Descreva seu humor e defina uma pauta de forma sucinta. Que será pedido que se resuma as discussões dos problemas importantes, que dê feedback, que se lembre do conteúdo da sessão e que faça com persistência os exercícios de casa. Você está essencialmente lhe ensinando habilidades e uma nova forma de se relacionar, principalmente quem já fez outro tipo de terapia, ou uma nova maneira de se relacionar com as suas dificuldades. Uma forma mais objetiva, orientada para a solução do problema. Portanto, você precisa com frequência descrever, apresentar uma análise racional e monitorar com um feedback gentil e corretivo cada um dos elementos da sessão. Bom, então vamos lá, passo a passo. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Se o paciente acabou de chegar na TCC, ele não tem a menor ideia do que se faz, do que vai acontecer, do que vai ser exigido dele. Ele não sabe nada. O que ele sabe é que ele tem um problema e ele está ali tentando resolver. Existem muitos pacientes que chegam cheios de mitos para fazer terapia. Até hoje, no Brasil, 2021, tem muita gente ainda que acha que fazer terapia é coisa de louco. Então, é muito importante que você familiarize o paciente com os métodos adotados, em como funciona toda a terapia, toda a sessão, toda a estrutura, para que ele possa estar consciente, para que ele possa se engajar, se empenhar na sessão de terapia cognitivo-comportamental. Engajando o paciente. Surge uma dificuldade quando o paciente apresenta crenças disfuncionais que interferem na sua capacidade para se comprometer com o trabalho no tratamento. Pode ser que ele não tenha objetivos claros que realmente deseja atingir, ou tenha esperanças irrealistas de que vai melhorar de alguma forma sem o trabalho da terapia. A parte do engajamento depende muito da parte da familiarização. Esses desejos irreais, esses objetivos que não são claros, o paciente traz porque ele não tem noção de como as coisas funcionam na terapia. Pode ser que o paciente se sinta sem esperanças quanto à sua capacidade para resolver problemas, afetar sua vida ou realizar mudanças. Pode ser que ele tema, caso melhore, que sua vida vai ficar pior de algum modo. É importante estar alerta a esses tipos de interferências das cognições e ajudar o paciente a responder a elas de modo que ele seja mais suscetível à estrutura e às tarefas do tratamento. Quer dizer, se tem alguma crença limitante, disfuncional, se tem algum pensamento que está evocando emoções que o sabotam, você tem que ensiná-lo como isso o está afetando para se tornar mais suscetível, mais adaptável à estrutura da sessão e às tarefas do tratamento, fortalecendo a aliança terapêutica.
Outra dificuldade comum envolve a relutância para se adequar à estrutura prescrita devido às suas percepções e crenças disfuncionais sobre si mesmo, sobre a terapia e sobre você, terapeuta. Se você achar que isso não vai interferir na aliança terapêutica, reconheça o desconforto do paciente, traga-o, ao entendimento, mas estimule-o a aceitar como uma experiência. Chegue a um acordo satisfatório para os dois, porém, o objetivo posterior será encaminhar o paciente para a estrutura padrão. Quer dizer, você encontrou ali um problema que pode estar afetando a aliança terapêutica. Você intervém sobre isso porque a sessão não funcionará sem uma boa aliança terapêutica. Senão, não vai adiantar você aplicar todas as outras coisas. Então, você chega a um acordo satisfatório para os dois. Pode abrir mão de uma coisinha ou outra, dar uma adaptada para que o paciente construa um vínculo, uma aliança terapêutica com você. Porém, logo que você puder, você encaminha o paciente novamente para a estrutura padrão. Identifique se a dificuldade de adesão à estrutura da sessão pode ser devida a uma familiarização falha, ele entendeu alguma coisa de forma equivocada acerca da sessão, da terapia, ou relutância em se submeter ao tratamento. Às vezes, ele pode simplesmente não querer, não acreditar na sua eficácia. Acontece. Cuide para não ser muito controlador ou exigente na hora de impor a estrutura da sessão. Se o paciente relutar em dar um feedback honesto, talvez você nunca descubra que cometeu esse erro. Uma dica que pode ajudar é examinar uma gravação da sessão ou pedir que um supervisor examine. Caso identifique falhas em si, tomar a iniciativa nas desculpas será positivo. Você gravar a sua sessão de terapia, claro, com a permissão do paciente, pode ser algo que pode te ajudar no seu trabalho. Pode ser um material muito bom de análise. E aí, mesmo que o paciente não fale, mas você, através das análises, perceba, tome a iniciativa no pedido de desculpas, e isso vai criar um vínculo, Ele vai perceber que você está atento a como ele se sente. Verificação do humor. Os problemas comuns da verificação do humor envolvem o paciente não preencher os formulários, aborrecimento por ter que preenchê-los ou dificuldade em expressar subjetivamente, de maneira concisa, o seu humor geral durante a semana. O paciente pode não entender ou não concordar com a lógica do preenchimento, ter dificuldades práticas para fazê-lo, etc. Eu comentei isso em vídeos passados, eu vou repetir. Principalmente aqui no Brasil, as pessoas não gostam de ler e escrever. As pessoas têm um certo incômodo em preencher formulários. Quando o paciente busca sessões de terapia, geralmente ele está muito angustiado, muito mal. A última coisa que ele quer é preencher formulários. Mas vai te dar um material de análise muito bom. Então, caso seja necessário, você tem que dar um jeito de fazer o paciente entender o quanto isso é importante, o quanto isso pode ajudá-lo no tratamento, quanto isso vai ajudar você a entendê-lo, porque se ele não entender a lógica por trás disso, ele vai achar que é uma perda de tempo. Um outro problema que pode surgir é ele ter dificuldades práticas, em questão de leitura, por exemplo. Ele lê, mas ele não está entendendo muito bem o que está sendo pedido, só que para não ficar parecendo que ele não conseguiu entender, ou que ele é burro, ou coisas do tipo, aí entra as questões internas dele, ele não vai assumir isso, ele vai falar o quê? Ele vai falar que não quer, que não gosta, que não vê função nenhuma nisso, e vai descer o pau no formulário. Bom, isso pode acontecer também. Tem que ter muito manejo para lidar com esse tipo de situação. Quando o paciente se mostrar incomodado com o preenchimento dos formulários, você pode perguntar a respeito dos pensamentos automáticos que ele experiencia quando pensa em preenchê-los, ou quando está fazendo, quando está preenchendo. Ou você pode investigar o significado da situação e ajudar o paciente a lidar com suas inquietações e crenças relevantes. Atualização rápida. Uma dificuldade surge quando o paciente faz um relato muito detalhado ou fica divagando sem um foco ao falar da sua semana.
É por isso que as sessões de terapia cognitivo-comportamental são estruturadas, para você não ficar ali perdendo tempo, divagando, fazendo meros desabafos sem objetividade nenhuma. Ver diálogo da página 150. Quando o paciente está divagando, falando muito de forma prolixa, sem objetividade, o terapeuta faz o seguinte: posso interrompê-la por um momento? Agora, eu só preciso ter uma visão geral de como você tem se sentido. Ó, trouxe de volta para a estrutura. Você poderia me contar sobre a sua semana em 2 ou 3 frases? Foi, de modo geral, uma boa semana, uma semana ruim, ou ela teve altos e baixos? Aqui o terapeuta colocou perguntas para respostas objetivas. O terapeuta direcionou magistralmente a sessão. Se o paciente continuar a dar detalhes em vez de uma visão mais ampla e objetiva, você pode demonstrar o que está buscando. Parece que você está dizendo: eu tive uma semana bem difícil, tive que brigar com uma amiga e estava muito ansiosa porque ia sair e tive problemas de concentração no meu trabalho. Foi assim mesmo? Então, a terapeuta pegou as coisas que a paciente trouxe e resumiu, objetivou, deixou a coisa mais concisa. Alguns pacientes compreendem e conseguem dar uma visão concisa, mas eles não escolhem fazer isso. Ao pedir para fazê-lo de forma concisa, se você notar alteração negativa no afeto do paciente, você poderia perguntar: quando eu lhe pedi para me dar uma visão geral, o que passou pela sua cabeça? Identifique os pensamentos automáticos e ajude-o a avaliar a validade dos seus pensamentos. Faça uma afirmação empática e vá direto para a solução do problema. Entretanto, no momento do aborrecimento, o paciente pode ter dificuldades em avaliar seus pensamentos. Nesse caso, você pode adotar uma postura mais flexível e disposta a uma concessão, o que poderá mudar a percepção do paciente de que está sendo muito controlador, de que você, terapeuta, está sendo muito controlador. Veja a frase do terapeuta da página 151. Vamos lá. O terapeuta diz: lamento que você tenha sentido que eu a interrompi novamente. Posso perceber que você tem muita coisa na cabeça e eu gostaria de escutar. Você quer continuar com a atualização agora ou devemos colocar a atualização da semana na pauta? Eu só quero ter certeza de que sei todos os problemas sobre os quais você quer conversar hoje.